eterno, Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, a tua igreja reunida para aprender juntos com nosso irmão La Torre, para aqui juntos, Pai, guardar em nossa mente, nossos corações, ter a mente de Cristo cada vez mais apurada, Senhor, em responder a todos que nos perguntam quem somos, Pai. Por isso te peço, abre o nosso entendimento, para que possamos, Pai, a memorizar e praticar. Te peço a tua bênção para todos que estão e aqueles que não puderam estar. No nome de Jesus te oramos, Pai. Amém. 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 Nós estamos aonde mesmo? Amém. 10:21. É Lucas, é? É, Lucas 10:21. Desculpa o atraso. Apareceu, Enio. Tá atrasada não, né, Enio? Dá uma olhada aí. Tô atrasada, não. Cheguei na hora do amém. Vai começar. Vamos lá, então. Capítulo 10, versículo 21. Ok. Então, novamente, Lucas, né? A meu modo de ver, Lucas escreveu a Teófilo, né? Provavelmente, a meu modo de ver, e provavelmente em Roma, né? Teófilo em Roma. E tudo indica que Lucas começou a escrever, e pode ser que ele escreveu o Evangelho de Lucas de Cesareia. E ele escreveu um segundo livro, né, que é o livro de Atos, que pode bem ser que teria sido iniciado em Cesareia, mas que teria terminado em Roma, né? Porque, na verdade, ele fala ali da prisão de Paulo no final do livro, e, a meu modo de ver, ele está mostrando para Teófilo quem é Jesus, no livro de Lucas, e quem são os discípulos de Jesus, no sentido de que eles são discípulos, né? O que Jesus propôs no livro de Lucas, os discípulos, então, dariam sequência no que Jesus fez no livro de Lucas. E, a meu modo de ver, de acordo com o capítulo 1 lá de Atos, Lucas está apresentando Jesus a Teófilo como restaurador do reino de Deus a Israel. E teve que haver um segundo livro, a meu modo de ver, para mostrar exatamente a ação dos restauradores, né? A propagação da restauração pelos restaurados, né? Aqueles que estariam restaurando, que o restaurador é Jesus. A propagação da restauração foi feita pelos discípulos em Atos. E Lucas enfatiza primeiro Pedro, vamos dizer assim, especificamente, né? Depois Paulo, especificamente, assim como outros. E, a meu modo de ver, Teófilo seria um que estaria envolvido no julgamento de Paulo em Roma. E, a meu modo de ver, se é que condenariam Paulo, se é que os judeus viessem a condenar Paulo, teriam que condenar também Pedro. As acusações contra Paulo, pelos judeus, teriam que ser as mesmas acusações contra Pedro. E Pedro veio primeiro que Paulo, inclusive. Então, a meu modo de ver, não foi uma acusação muito leviana, uma acusação que não fez sentido aos olhos dos romanos, né? Paulo era de cidadania romana também, e ele
apelou para César, né? E essa acusação dos judeus contra um romano, Paulo, não faria muito sentido, não. Então, Paulo teria sido libertado, né? Paulo teria ficado livre da prisão, eventualmente, mas o livro de Atos termina com Paulo antes do julgamento, né? Antes do julgamento. Então, assume-se que Paulo ficou livre da prisão, porque, como eu falei, se fossem condenar Paulo, os judeus teriam que também fazer acusação contra Pedro e contra todos os outros, né? Aí não seria bem isso aí, né? Agora, sem dúvida alguma, houve uma perseguição, eventualmente, contra o cristianismo. Não creio que seria resultante dessas acusações dos judeus, mas nós sabemos que isso está bem descrito no livro de Apocalipse, né? Uma prévia foi primeiro Pedro, depois Apocalipse, lá na sua totalidade, né? Então, Paulo ficou livre, teria ficado livre dessa acusação, livre, não foi condenado. E vocês lembram que ele tinha intenções de ir até onde? Espanha. A Espanha. Não há nenhuma indicação, não temos nenhuma afirmação, nenhuma informação de que ele teria ido. A meu modo de ver, ele não foi, porque ele já estava se sentindo idoso, a meu modo de ver, né? De acordo com o livro de Filemão, e ele não teria, vamos dizer assim, os anos de prisão, que foram 4, tomaram tempo que ele dedicaria à viagem até a Espanha. A meu modo de ver, ok? A minha opinião, né? Teoria, né? Não faz, tanto faz, né? Opinião é opinião, não faz muito sentido, mas tudo indica que Paulo teria escrito 3 livros depois que ele ficou livre da prisão. Alguém sabe quais são os 3 livros? E não vou defender tese aqui, não, mas só vou mencionar. Escreveu 2, 1 Timóteo e Tito, e o 2 Timóteo foi na prisão, quando estava na segunda prisão em Roma. Sim, nota 10. Sabidinho ele, viu? O professor é bom. Enio Latorre. O Tico está sabidinho. Eu acho, a meu modo de ver, ele escreveu 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Ou Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Mas não há dúvida que 2 Timóteo teria sido, a meu modo de ver, a última carta de Paulo, né? Isso depois da primeira prisão e já na segunda prisão romana, ele teria escrito o 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. Bem, então a gente nota aqui Jesus como restaurador do reino a Israel, a meu modo de ver, né? E Mateus ele seria Deus conosco, e Marcos seria o poderoso homem rei, Jesus, né? Em João é o Deus verbo criador de todas as coisas que se fez carne e habitou entre nós. E em Lucas seria o restaurador do reino. As características da restauração, vamos dizer assim, do trabalho de propagação da restauração, você nota no livro de Atos, né? Você nota no livro de Atos. Mas Jesus aqui em Lucas é o restaurador, a meu modo de ver, né? Eu vejo assim. E no versículo 21, então, alguém lê para nós do 21 ao 24, por
favor. Posso ler? Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e os cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele que o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Obrigado, Afonso. Então, isso aí Jesus fez após o regresso dos 70, né? Do versículos 17 aí ao 20, e o relatório que eles deram, né? Então, Jesus deu graças a Deus, né? Porque é como se fosse assim, Deus mostrando a restauração, o poder de restauração do reino aos pequeninos. Quem seriam os pequeninos? Nesse caso aqui, provavelmente são os 70, né? Provavelmente são os 70. E no sentido de, em contraste com os sábios, né? Os instruídos, do versículo 20. Certo? Os sábios, os instruídos, a eles não foi revelado, não foram reveladas estas coisas que foram reveladas a esses 70. Eles voltaram você vê, eles voltavam cheios de alegria. Olha o versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, certo? Então, na verdade, é como se fosse assim, a restauração sendo revelada aos 70, a esses pequeninos, certo? E ele disse, no versículo 23, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quem são esses profetas e esses reis? Pode ser aí o rei Davi, Isaías. Sim, obrigado. Exatamente. O pessoal do Velho Testamento, certo? Porque eles não viram a restauração. É como se eles fizessem parte da restauração, né? Vamos dizer assim, elos, né? Que levariam à restauração, mas eles não viram a restauração, certo? E esses aqui estão vendo. Então, Jesus falou, olha, muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês viram e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Não viram e não ouviram. Inclusive, como o Afonso mencionou, o próprio rei Davi. O próprio rei Davi. Lembra que o rei Davi, foi feita uma promessa a ele, né? Foi feita uma promessa a ele que um dos descendentes dele sentaria no trono e reinaria para sempre. Ué, ele não viu isso. Lembra, até mesmo Abraão, Deus falou para ele,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele viu isso? Não viu isso, entendeu? Mas ele bem que gostaria de ver. Agora, se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai verificar lá uma nuvem de testemunhas, certo? Da fé, que morreram, muitos morreram sem a concretização da fé deles. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11. Porque eles estavam trabalhando nesse processo de restauração, mas não chegaram a ver a restauração. É como, vamos dizer assim, é como um prédio muito grande que vai ser construído, certo? E vai levar anos e anos e anos e anos, certo? Vamos dizer assim, levar 100 anos, vai, para terminar. Muita gente estaria envolvida na construção do prédio desde o fundamento, desde os alicerces, ali as fundações, as estacas e as paredes, assim por diante, mas muitos, vamos dizer assim, morreriam sem ver o prédio terminado, porque o prédio terminado levaria 100 anos. Né? Muita gente lá no começo que estava trabalhando tinha 20 anos de idade, certo? Com mais 100 anos, 120. Então, muitos teriam morrido e não teriam visto, certo? Porque a conclusão, certo? Da restauração programada desde o início é em Jesus. Então, em Jesus houve a conclusão. Em Jesus houve a restauração. Então, somente aqueles em Jesus viram a restauração e estão vendo a restauração. Nós estamos num reino espiritual e nós precisamos aprender a enxergarmos, né, a restauração, a espiritualidade, o livramento dos pecados, né, a remissão dos pecados, que Jesus é nosso rei, que nós estamos no reino celestial estabelecido porque nós entramos nele porque morremos, fomos sepultados, nascemos de novo, entramos no reino. Então, nós precisamos de ter olhos para enxergarmos bem essa restauração, certo? Essa restauração. Uma coisa que nós precisamos aprender a enxergar bem, eu creio que muitos têm dificuldade nisso, certo? É enxergar a igreja, certo? Como um corpo espiritual, certo? Como um corpo em que cada membro é importante na edificação do corpo, na edificação total do corpo. Muita gente tem dificuldade em enxergar o que é igreja. Muita gente pensa que a igreja é aquela reunião de domingo, né? A meu modo de ver, e eu entendo que aquela reunião de domingo é a reunião da igreja. Não é a igreja, é a reunião da igreja. A igreja, a meu modo de ver, é todo esse relacionamento, como esse corpo físico que nós temos, é um relacionamento espiritual em que um ajuda a todos, um trabalha em benefício de todo o corpo e todo o corpo trabalha em benefício de um, certo? Por exemplo, um ouvido trabalha em benefício do corpo todo e todo o corpo trabalha em benefício do ouvido, né? Assim, ajudando o ouvido, porque é um conjunto. Então, precisamos de termos, assim, uma visão espiritual muito grande, tendo a ver com a restauração. Muitos sábios e entendidos, instruídos, gostariam de ter visto isso no passado e até hoje, e não conseguem ver.
certo? Nós precisamos de enxergar bem essa restauração da qual nós fazemos parte. Muito bem. No versículo 25, até o versículo 37, nós vemos aqui o bom, vamos dizer assim, a parábola do bom samaritano, vamos dizer assim, né? Então, alguém lê para nós aí, depois nós vamos fazer algumas explicações e aplicações para nós aí, certo? Lembre-se, vocês conhecem a história do bom samaritano, né? Mas vamos ler aqui e até o capítulo, o versículo 37, e depois vamos fazer algumas aplicações para nós. Posso ler? Pode ler tudo, pode ler uma parte, você que sabe aí. Pode sim. Vê se o meu áudio está bom, hein? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A este ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, deixa eu achar aqui. Então, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Teu áudio está fechado aí. Ok, obrigado. Tocaram o telefone aqui, tive que atender aqui. Então, nós conhecemos bem essa história aqui, né? Aqui a história do bom samaritano. Podemos fazer algumas observações aqui. É interessante notar o conhecimento desse intérprete aqui da lei, certo? Falou: o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, nota 10, hein? Nota 10. Ele respondeu direitinho. Lembra que perguntaram para Jesus qual é o mandamento da lei? Jesus não deu essa resposta aqui? Então, na verdade, esse intérprete da lei aqui interpretou bem. Jesus falou assim: olha, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Certo? Agora, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Certo? Eu não sei se ele estava sendo, vamos dizer assim, hipócrita. Será que ele de fato não entendia quem é o próximo? Será que ele estava querendo, vamos dizer assim,
sei lá, ser meio Irônico. assim, irônico, talvez, alguma coisa, certo? Então, ele perguntou, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Certo? Então, Jesus respondeu, né? Aí o certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, o homem vinha ali, caiu nas mãos dos salteadores, foi roubado, coisa e tal, e espancaram ele, deixando ele como morto, né? Semi-morto. Aí, então, passaram 3 pessoas por ele, certo? Primeiro foi um sacerdote. Sacerdote. Olha, um sacerdote. Ele é uma pessoa que, naquela época lá, o sacerdote era o intermediário, vamos dizer assim, entre Deus e os homens, né? O sacerdote que era o liaison aí, era o intermediário, né? Os sacerdotes, né? Eles eram os que cuidavam ali de todo o sacrifício, etc, certo? Então, vendo esse homem aí, o que ele fez? Passou de longe, nem deu nenhuma assistência. Aí, depois, passou um levita. Agora, o levita era... Os levitas eram a tribo religiosa que cuidava de toda a religião, do judaísmo. Eram os levitas, né? Basta dizer que os sacerdotes eram levitas, né? O sumo sacerdote era levita, nós sabemos que Moisés era levita, Arão era levita, Miriam era levita, a tribo religiosa. Quer dizer, ele não deveria saber também que ele devia amar o próximo? Certo? Quer dizer, o sacerdote e o levita, homens que deviam entender bem a lei, não deveriam saber que na lei também devia se cuidar amar o próximo. Mas o que ele fez? Também ele passou de longe, certo? E não deu assistência ao homem. Aí passou um levita, um samaritano, certo? O samaritano se compadeceu desse homem. O samaritano, então, ele viu ali uma pessoa necessitada, né? E ele, então, cuidou dessa pessoa, né? Cuidou muito bem. Diz aí, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuidou direitinho do homem necessitado. Então, aí Jesus perguntou, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É o que cuidou dele, né? Ele respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então, quem é o próximo aqui? É o necessitado, né? Aquele a quem você possa ser de alguma ajuda, certo? A quem você possa ser de alguma ajuda. Então, o judeu, quer dizer, o judeu é como se fosse assim, supostamente, o judeu tinha uma forma de religião muito, como se diz assim, muito... É como se fosse... Tem um provérbio brasileiro aí que eu acho que é muito interessante e talvez transmita
talvez transmita a ideia da religião dos judeus, certo? E talvez possa dar uma ideia de como eles eram, vamos dizer assim, um pouco vazios na espiritualidade da lei, certo? Lembra, tem uma expressão aí que, deixa eu ver se eu lembro. Por fora, bela viola, e por dentro, pão borolento. É por aí, não? Pão bolorento, é isso. Bolorento. Isso. Então você vê, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, eles tinham uma forma de religiosidade, mas dentro mesmo da espiritualidade, da religiosidade, eles falhavam demais. Então, nós precisamos entender o seguinte: Jesus veio restaurar, vamos dizer assim, a espiritualidade que deveria estar presente na lei. Ele veio restaurar a espiritualidade, a essência da lei. A essência da lei. Jesus veio restaurar, ok? Acho que é o João, depois acho que é o Giovanni, né? Amado Enio, esse texto aí também dá para se dizer que Jesus não estava clareando a mente deles em aquele orgulho que Israel tinha, que Deus era só deles. Aí coloca um samaritano que também tinha problemas de relacionamento, e que a Bíblia diz que dos dois ele iria unir um só, e que os gentios, né, Deus seria Deus dos gentios também, né, nessa preparação de que o bem, Deus ia reconhecer todo homem que amasse o seu próximo, agora através de Jesus, né, glorificando a Deus agora pelo seu amor, e Israel era fechado nesse Deus só para eles, né? Sim, eu acho que sim, né? No entanto, não sei se eu entendi direito, porque o samaritano não era gentil, né? O samaritano era mestiço. Eu acho que ele era mestiço, né? Ele é meio a meio. Ele era meio... Na verdade, ele era descendente a meu modo de ver, de judeu e gentil, né? A meu modo de ver, né? Por causa do que os assírios fizeram lá nas 10 tribos do norte, né? Mas o que você falou faz sentido. No cristianismo não tem isso de gentil e judeu. Você vê, Paulo deixou isso bem claro ali no livro de Efésios, né? Que em Cristo não há isso do judeu e gentil, né? Sim, concordo com isso também. Giovanni? Essa parábola nos faz pensar em duas passagens. A primeira, lá em João 14:21, quando Jesus fala que quem ama a Deus e a Cristo são aqueles que conhecem seus mandamentos e obedecem. E também em Tiago 1:22, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, aqui os sacerdotes e os levitas foram apenas ouvintes da palavra, da lei, e não praticavam, não demonstravam amor por Deus nem por Cristo, porque conheciam os mandamentos, mas não obedeciam. Mas o samaritano, que era inimigo, entre aspas, dos judeus, por essa questão da tribo do norte e tribo do sul, esse esse obedeceu à lei, obedeceu os mandamentos de Cristo. Só essa observação que eu percebi. Uma outra passagem também que é muito interessante aqui, que se aplica bem, é Gálatas capítulo 6, né? Quando diz como fazer o uso dos nossos bens materiais, né? Em primeiro lugar, aquele que prega a palavra. Em segundo lugar, os da fé. Em terceiro lugar, todos, né? Então, nós precisamos de ter uma visão bem ampla no que se refere a ajudar as pessoas, né? Quem é o próximo, de acordo com essa passagem aqui, é aquele que nós notamos que precisa de ajuda, certo? E não há dúvida que lá em Gálatas 6, quando você ajuda na propagação do evangelho, você está ajudando aquele que está precisando de ajuda para a salvação dele, que você está ajudando na manutenção de pregadores e está ajudando na salvação dele, que é a maior necessidade do ser humano, né? E nós temos aí esse plano aí de ajudar
nas 6 capitais brasileiras, né, com R$7 por mês. Eu creio que é uma boa oportunidade, né, de amarmos os perdidos nesse caso específico, mas não são os únicos perdidos nessas 6 capitais, tem perdidos pelo mundo afora. Maria Helena. Enio, o samaritano conhecia a lei? Eu acho que uma pessoa nem precisa conhecer a lei para ser bom, para ser misericordioso, né? Então, eu não sei se os samaritanos conheciam, concordavam, partilhavam da lei dos judeus, porque eles tinham uma rixa grande ali, eles tinham um desentendimento profundo. Não necessariamente que ele conhecesse a lei e estivesse cumprindo, né? Sim. Não, é uma boa pergunta, né? A meu modo de ver, os samaritanos conheciam, certo? Mas os judeus nesse caso, porque os samaritanos eles eram mestiços, né? E o judeu, até hoje o judeu não quer se misturar, né? Então, ainda mais, veja só, eles consideravam os samaritanos como, na melhor das hipóteses, como judeu de uma segunda categoria, né? Na melhor das hipóteses, né? Porque eles eram mestiços gentios também, né? Sim, mas o que você falou também faz sentido, né? No nosso caso, nós não temos esse problema, né? No nosso caso, quem são os necessitados, nós sabemos, aquele que precisa de ajuda, principalmente e especificamente a ajuda da salvação, né? Ajudar a salvação chegar aos perdidos. Mas, por outro lado, se você tem um vizinho, a casa dele pegou fogo, né? Você pode ajudar. Um outro lá, você vê uma família passando necessidade, pode fazer uma cesta básica, levar lá e assim por diante. Então, há muitas maneiras de nós ajudarmos o próximo. O próximo é aquele que precisa de ajuda, a meu modo de ver, certo? Muito bem, lá, eu acho que é Jardim Oriente, não é não? Não. Jardim Oriente, Manaus. Para mim não é Jardim Oriente, para mim é Jardim Amazônico, né? Enio, um ponto dentro disso aqui, a irmã Maria Helena colocou. E essas duas aí são 2 flores aí, é? Hã? 2 flores. É um conjunto de ruas japonesas. Eu pensei que eram 2 flores e um cravo no jardim aí. Né? Sim. A gente sempre é o cravo. Fala. Enio. Dentro disso que a irmã Maria Helena levantou, né, me chamou a atenção lá no versículo 25, quando o intérprete da lei faz a pergunta para Jesus, né? E aí ele justamente vai responder a pergunta dele levantando essa parábola, né? E lá no final da parábola, no 37, ele diz assim, fechando, né? Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Sim. Para que eu vejo assim que o elemento do samaritano comparado a quem está fazendo a pergunta, o judeu que é intérprete da lei, Jesus ele exagera para mostrar bem, você quer herdar o reino? Então, faça desse modo, independente de quem seja, né? Sim, interessante porque eu acho, vou dar minha opinião aqui, eu acho que o judeu se considerava como amando a Deus. Certo? Ok, mas espera aí. E o próximo? Porque o tal negócio de vertical e horizontal, né? Vertical, relacionamento com Deus, horizontal, relacionamento com o homem, né? O ser humano. E aí você, então, tira a diagonal aí, que é os 45 graus, né? Que seria mais ou menos não deu certo, não. Mais ou menos assim, né? E tem a diagonal vem de assim, né? Que é os 45 graus, que é uma somatória do vertical com o horizontal, né? Então, aí é isso que
eles precisavam aprender. Eles poderiam dizer, amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus. Ok, isso é o vertical, mas cadê o horizontal, que também faz parte da lei? Muito bem, Marcelo. Eu ia comentar a respeito um pouco do que o irmão acabou de falar. Nós entramos muito nesse ponto de vamos entender o melhor possível para não fazer nada. Né? Vamos entender o melhor possível. Vamos entrar nos detalhes. Eu vejo muita discussão, por exemplo, a respeito da oferta. E a oferta? Como é que é a oferta? Né? Devemos ofertar todo domingo, não devemos ofertar. Quanto que eu tenho que ofertar, tal de coisa. E fica essa discussão. Mas vamos ver quanto que sai da carteira, né? Eu acho que eu entendi. Mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Eu acho que eu entendi seu ponto, porque, olha só, a gente estuda, e será que coloca em prática, é isso? Não sabe como usar, né, o que aprendeu. Exatamente. Temos que aprender a colocar em prática para que o conhecimento seja verdadeiro, né? Paulo falou isso e nós sabemos que Tiago disse que fé sem obra é morta. Então, é bom ponto esse. Aprender, mas será que estamos aplicando, né? Aprender por aprender não tem valor, não. Paulo disse isso aos Coríntios. Só tem valor quando aprendemos e aplicamos. Aí sim. Se ele ajudar seu próximo, de qualquer próximo, ele não erraria também. Né? Não. Então, eu noto que é uma justificativa. Na verdade, Senhor, eu quero mais conhecimento. Exatamente. Não vai errar, né? Muito bem. Quem quer ler para nós aí do 38 ao final? Eu acho que o Afonso ia falar alguma coisa, hein? Não vi a mãozinha dele. Não, eu ia só falar, irmão, que, inclusive, na verdade, aí Jesus não cita se era judeu, se não era judeu, o homem estava caído. Mas ele fala bem sobre duas pessoas que faziam o trabalho, ou seja, a representação de Deus aqui na Terra, né? Bom isso ponto, aí que o Marcelo falou. Os caras, né? Sim. Eu vou dar minha opinião. Se esse homem descia de Jerusalém, eu diria que ele era judeu, né? Porque diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, a meu modo de ver, aqui diz assim, uma ladeira sinuosa, traiçoeira e cheia de rochas que descia 1.000 metros em 27 quilômetros. Esse trecho de estrada era conhecido por ser repleto de ladrões e perigos. Mas eu diria que esse homem, porque estava descendo de Jerusalém, eu diria que ele era judeu, né? E nesse caso, como foi mencionado aí, olha um samaritano ajudando o judeu, né? Se é que é mesmo um judeu esse homem aí que foi roubado e dado por semi-morto, né? Muito bem. Alguém lê para nós aí do 38 ao final aí. Eu leio. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, mas escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ok.
Então, voltando aqui na parábola do samaritano, aqui, do bom samaritano, então, a restauração tem a ver que quem é o próximo? Aquele que necessita de ajuda, certo? E como nós já vimos aí em várias passagens, certo? Até mesmo em Gálatas, ajudar o pregador, ajudar o da fé e ajudar todo mundo, né? Então, o necessitado é o próximo, né? Aqui Jesus está falando da lei, mas lá em Gálatas já se aplica a todo cristão, né? Giovanni? Esse ensino para Marta e Maria me relembra Lucas 8,14, para hoje em dia. Vamos explicar ainda, né? Ei, Giovanni? Vou aguardar a explicação. Ok, muito bem. Então, nós conhecemos essa passagem bem também, Marta, né? Interessante, porque quem é que hospedou Jesus? Foi Maria? Marta? Eu diria que foi Marta. Eu diria que foi Marta que hospedou Jesus. Se você hospeda e não trata bem, aquele que você hospedou já viu, né? Já viu. Pô, eu vou na casa de alguém, você não me oferece nem café, eu vou dar uma bronca danada, né? Pô, cadê o café? Então, vamos dizer assim, a Marta que hospedou Jesus, então Marta estava preocupada com a cozinha, com a alimentação e com muitas coisas ali. Já a Maria, que a meu modo de ver, eu vejo Maria como bem mais jovem que Marta, né? A meu modo de ver. Então, Maria ficou sentadinha ali ao lado de Jesus, só escutando. Aí a Marta já bronqueou: ô, Jesus, vai, ó, peça para minha irmã vir me ajudar aqui, né? Aqui não tá fácil, não, né? Eu estou fazendo tudo sozinho aí, pede para ela vir me ajudar. Eu nem sei qual era, na verdade, o pensamento de Marta, né? Será que Marta queria que Maria ajudasse, porque assim Marta também escutaria os ensinos de Jesus, teria tempo de escutar? Então, eu não sei o que é que Marta tinha em mente. Às vezes ela tinha em mente que, ó, temos serviço aqui, fazer a comida, a janta, coisa e tal, peça para minha irmã vir me ajudar. Jesus falou: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha, é um problema muito grave hoje em dia. Hoje em dia, olha, o mundo hoje em dia, ele está muito ocupado. A vida hoje é ocupadíssima, certo? Ele fica inquieto e se preocupando com muitas coisas, mas muitas coisas. Olha o Covid, aí a eleição, aí quem que vai ganhar no Brasil aí a eleição, aqui também vai ter eleição, né, daqui a um tempo, né? Acho que daqui parece que é em 24, e assim por diante, um monte de preocupação. Será que o preço das coisas vão subir mais? Será que vai abaixar? O preço da gasolina vai subir, vai abaixar, a inflação, um monte de coisa para se inquietar. Um monte de coisa que ocupa até o nosso tempo, um monte de coisa que ocupa o nosso tempo. Então, Jesus falou: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus não falou qual é essa só coisa. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que seria essa única coisa? Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Qual é a boa coisa que Jesus mencionou para Marta? Qual é a boa coisa? O Evangelho, a salvação, a vida eterna. Palavra. Espera aí, eu não. Espera aí. Tudo que eu escutei, eu não concordo.
Lucas Falou 8, sobre a 14, não restauração seria? do reino. Palavra Também. do Senhor. Olha, Ouvir a palavra. eu vou ser meio durão aqui, né? Fala aí, alguém está querendo falar aí? Uma baiana aí. Né? Como? Ela parou para Jesus, né? Fala de novo. Ela parou para ouvir Jesus, né? Ok, nota 10. A única coisa que importa é o aprendizado com Jesus. É ouvir os ensinos de Jesus. Isso que é importante, isso que é a coisa importante. E Maria, diz aí, ó, Maria, pois escolheu a boa parte, essa não será tirada. Ela ficou ouvindo Jesus, Marta foi cuidar das coisas. Então, não é que o que Marta estava fazendo estava errado, não. Mas uma só coisa, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, é aprender com Jesus. Olha, você vê, nós estamos tendo um estudo aqui, eu não sou Jesus, é claro, mas nós estamos estudando, certo? Aprendendo com Jesus aqui, né? Com os ensinos de Jesus. Né? E nós poderíamos ter mais gente, né? Talvez, mas pode ser que tenha pessoas ocupadas com outras coisas. Né? Naturalmente, nós temos outros estudos com outros irmãos, então esperamos que muita gente está preocupado com pouca coisa ou até mesmo uma só coisa, que é aprender. Do aprendizado de Jesus dependem todas as coisas. Se você aprender com Jesus, você vai lidar com todas as coisas, na verdade. Fala, Giovana. Tem o Nivaldo na minha frente, irmão. Nivaldo, mas você já tinha falado antes, lembra? Eu falei em Lucas 8,14, mas depois eu falo dele. Tá bom, Nivaldo. Enio, você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente fala dos ensinos de Jesus, trazendo para hoje, dentro da igreja, até é triste a gente falar isso, mas tem as pessoas que não querem saber dos ensinos. Diz que a gente não precisa aprender muito, não, hein? Não precisa aprender muito, não, porque tá bom. E aí a gente sabe que... Lembra quando você falou? Por que a gente aprende mais? Para amar mais, não é? Sim. Essa é a finalidade? Sim. E as pessoas põem na cabeça dos outros que o ensino não é importante, cara. Como é que não pode... Como é que uma coisa tão interessante, os ensinos de Jesus, não é importante? Sim. Né? Sim. E não só isso, Barbosa, pegando um gancho no que você está dizendo, tem para falar, não, eu já estudei esse livro aí 20 anos lá atrás, ou 10 anos lá atrás. Olha, eu ensino o livro, eu não sei quantas vezes já ensinei Lucas, ou qualquer livro do Novo Testamento. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu noto coisa que eu não notava antes. Porque a gente vai somando conhecimento, e a maneira que a gente soma conhecimento é como se fosse assim, vai juntando e vai dando um aumento. Vai dando um aumento no aprendizado. Então, nunca é demais aprendermos, porque a gente vai crescendo cada vez mais. Giovanni? Isso que os irmãos estão falando vem corroborar com a semente de Lucas 8,14, onde nos fala, deixa eu ver aqui, 8,14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, os irmãos, né, que ouvem a palavra, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem, não crescem espiritualmente. É o caso de Marta aí. Ficou preocupada com as preocupações da vida, e ao invés de ouvir Jesus para crescer espiritualmente, não entendeu. Bom ponto. Deixa eu defender um pouco Marta aqui, ok? Também acho. Você sabe, em João capítulo 11, né? Em João capítulo 11, Jesus tem uma conversa profunda com Marta. E olha, a gente nota uma espiritualidade muito grande naquela conversa entre Jesus e Marta. Então, eu creio que aqui o ponto é, olha, Marta, há prioridades, há coisas melhores, né, num momento exato. E Maria optou por essa coisa melhor agora. Não quer dizer que não vai fazer comida. Imagine Jesus ficando na casa de Marta, Maria e Lázaro
e não ter comida feita para comer. Alguém vai fazer, mas nesse exato momento, olha, nesse exato momento, Jesus está ensinando, vamos aprender com Jesus. Vamos fazer o almoço depois. Vamos fazer a janta depois. Olha, vou dar um exemplo. Eu sei de um irmão que, quando eu ia ensinar, ele não ficava no estudo, ele ficava preparando o lanche, o café e assim por diante, certo? A meu modo de ver, ele estava dando uma de Marta. E hoje, infelizmente, pelo que eu sei, o irmão abandonou a fé, abandonou a igreja. Eu creio que a prioridade dele não estava muito boa, né? A prioridade. Quer dizer que ele estava errado em fazer o lanche, em preparar o café? Não, mas a prioridade. O que é que vem em primeiro lugar naquele exato momento, entendeu? Naquele exato momento. Era um ensino, né? Ele fazia uma viagem longa para ensinar, e na hora do ensino o irmão estava ocupado com outras coisas. Coitado, não aproveitou, né? Não aproveitou o ensino, né? João Verdun, agora, depois tem um outro irmão aí levantando. Ô, irmão, não é para levantar o dedo, é para levantar a mão. Não, peraí, deixa o João, depois você. Fala aí, João. Assim como Marta estava aos pés de Jesus, eu acho que toda a igreja devia estar nessa aula, né? Assim como Paulo, lá na defesa dele, depois que foi preso lá em Atos 21, lá no 22, 13, ele fala assim, sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com o nosso Deus. Então, nós, em todas as oportunidades hoje, para ser zeloso ao nosso Deus, através de Jesus hoje, temos que se entregar e aprender muito. Sim, muito bom. Quem é o irmão aí que levantou o dedo aí? Salvador Ezequiel. Amado irmão, Deus que lhes dê uma boa noite. Obrigado, irmão. Obrigado. Pode levantar o dedo quanto quiser, viu? Quero dizer que nessa passagem de as 10 virgens, 5 estavam presentes à espera do noivo e 5 saíram para ir buscar os produtos que lhe faltava, assim como quero dizer, o gás dos candeeiros. E por não estar coesa com as 5, então o noivo chegou, as 5 entraram, a porta fechou. As 5 estavam fazendo a vontade de Jesus, assim como Maria fez. Sim, muito bom, exatamente. Muito bom, obrigado. Bem, já deu nosso tempo aí, eu acho que ninguém está com a mãozinha levantada, vamos terminando. Prazer em vê-los, temos um bom grupo, a semana que vem acho que vamos ter o irmão Alan dando uma sequência, né? Quer dizer, uma sequência no tempo, não na aula, mas no tempo, né? Enio, a Giane não estava passando bem, daí eu pedi para o senhor José Carlos fazer uma oração para ela até adormeceu, olha que linda. Ai, que dó. Sim, coitada, né? É verdade, ela teve, acho que... A oração fez tão bem para ela que ela até adormeceu, tirou a dor que ela estava sentindo. É mesmo, estava com dor, né? Muito bom. Obrigado pela observação. Quem ficou de fazer oração final para nós aí? Sou eu, Enio. Podemos orar? Vamos. Vou colocar alguns pedidos aqui. A nossa irmã Giane, tem a nossa irmã Doeres. E vai minha irmã fazer Cristina também. Tá, Cristina, então já está sabendo todos esses pedidos aí, tá bom? Tem um irmão, acho que é Nicolas o nome dele. É lá o Nicolas também, o Nicolas. Sim. E o Levi, que é do Fernandinho. Sim. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande és Tu. Sabemos que não há outro além de Ti, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai,
pelas nossas vidas, pelo teu cuidado. Que o Senhor cuide da nossa saúde, ó Pai. Que o Senhor restaure, ó Pai, a nossa vida, que nós possamos fazer aquilo que lhe agrade. Tira o nosso eu, ó Pai. Peço especial, ó Pai, pela vida do Enio, que tem se dedicado, ó Pai, nos ensinos da Tua Palavra. Que o Senhor possa fortalecê-lo, dando saúde, vida e vida em abundância, cuidando da Marli também, ó Pai, das suas famílias. E que ele possa, ó Pai, sempre continuar, Pai, esse servo fiel, fazendo a Tua vontade, ó Pai, ensinando as Escrituras, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia aprender, mas não só aprender, mas também colocar em prática, Senhor. E que possamos ser cristãos verdadeiros, que as pessoas possam ver em nós, não ser melhores que eles, mas que possamos ver a face do Senhor em nós, ó Pai. Que possamos ser como Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai. São tantos pedidos, ó Pai, de nossos irmãos que estão acamados. Precisamos de um toque especial do Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa irmã Jeane, essa serva fiel ao Senhor, que tem se dedicado, tem buscado, Pai. Ela tem confiado no Senhor, ó Pai, que o Senhor possa tirar essas dores, que ela possa ter uma noite de descanso, ó Pai. Ela possa, ó Pai, reconhecer que o Senhor é Deus e está com ela, Senhor. E nós, ó Pai, como a igreja do Senhor, possamos interceder, orar, ó Pai, por esses irmãos, a vida, Senhor, da dona Doeres. Ó, Senhor Deus, cuida dela, ó Pai. Cuida do seu Esdras, ó Pai, da Michele. Também cuida do Levi, Senhor, do Nicolas, ó Pai. São tantos irmãos, ó Pai. Nosso irmão Norton, nosso irmão Randy, ó Pai, nosso irmão Paulo Botaro. São tantos mestres, ó Pai, que têm ensinado, ó Pai, que o Senhor possa dar vida, possa dar saúde, Pai, para que eles possam prosseguir nessa caminhada, Senhor Deus. Cuida, ó Pai, do teu povo. Obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor nos deu uma noite de descanso, ó Pai, que possamos repousar no Senhor e confiar, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tem curado, que tem restaurado vida, tem transformado vidas, assim como nós somos transformados, ó Pai, a cada dia. E faça de nós, ó Pai, um vaso na mão do oleiro. Que possamos sempre honrar e glorificar a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esses irmãos valorosos, o qual tem se dedicado a cada dia a aprender mais os Teus ensinos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Prazer em vê-lo. Amém. Obrigada, irmão Enio. Obrigado. Obrigado, amado. Obrigado aí, irmão. Hoje, apóstola. Tchau, gente. Até se Deus quiser. Às Boa noite, 20h30 tem outro estudo à disposição, tá? Tem um estudo fundamental, 7h30, quer dizer, 8h30 para vocês. 8h30. Boa noite. Giovanni, que assunto o Noite a todos. Alan vai trazer? Não, o Alan, quinta-feira que vem, não passou o link ainda, nem o assunto. Ele sempre passa na quarta-feira, geralmente. O assunto? É, o assunto e link ele passa na quarta-feira ou na própria quinta. Alessandra, preciso falar contigo, viu, irmão? Boa noite, irmãos. Até